Bem, ouvintes, internautas, o assunto agora é água, água potável, que você recebe na sua casa, na torneira da sua residência, onde você trabalha, enfim, água que nós bebemos diariamente. E tem circulado nessa última semana, de modo especial, de maneira mais incisiva, alguns comentários e também postagens de que a água que nós estamos falando, né, estaria contaminada com resíduos de agrotóxicos. Isso está gerando uma certa preocupação em muita gente. Para falarmos sobre esse tema, conosco está aqui o chefe da Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde de Rebouças, o Felipe Omiak, que vai então nos responder, né, Felipe? Chegou ao seu conhecimento esse tipo de boato, de comentário, de postagem, principalmente nas redes sociais, Felipe? Então, Cleiton, a gente observa, assim, acompanha as redes sociais e a gente nota, assim, eu vi essa reportagem que Rebouças tinha contaminação por 27 princípios de agrotóxicos e tudo. Li a reportagem, mas assim, a gente no Departamento de Vigilância Sanitária, a gente tem aqui o controle da qualidade da água, certo? Esse controle a gente faz, infelizmente a gente não tem hoje condições, nenhum município aqui da nossa região faz ainda o teste de agrotóxico. Tudo que a gente tem de laudos e dados, a Sanepar que passa para a gente, que é a companhia que entrega a água para a gente. Nesses laudos que ela manda 2 vezes por ano, ela faz uma infinidade de testes da qualidade da água, inclusive testes para agrotóxicos, visto que a nossa água aqui do município é captada do rio Putinga, uma água superficial que pode ser contaminada pelos agrotóxicos que são utilizados nas lavouras, que tem na redondeza do rio, certo? E nesses laudos que todo ano eles mandam para a gente, algumas substâncias são encontradas realmente dentro da água. Mas essas substâncias são encontradas numa quantidade muito irrisória, uma quantidade muito pequena, que não chega nos padrões que a legislação que existe mandam tomar um devido cuidado. Então a água, há a presença dessas substâncias, algumas substâncias há a presença, sim, há, não posso dizer para você que não, porque os relatórios estão ali para provar que tem, mas são quantidades assim muito pequenas, que na verdade se cogita também nas redes sociais, que hoje aqui na nossa região uma incidência muito grande de câncer, de outras doenças de tireoide é relacionada aos agrotóxicos. Isso na verdade cabe aos profissionais médicos, às escolas de medicina aqui do nosso Paraná fazer estudos mais aprofundados para ver se isso é realmente do agrotóxico ou se é de alguma outra coisa que há aqui na nossa região vinculado. Pode não ser, pode ser água, pode ser alimento, pode ser uma infinidade de outros fatores que não está ligado à água também. Até porque, e isso que você comentou, né, Felipe, a própria água que utiliza-se no banheiro, ela passa por um processo de reaproveitamento. Sim, a água que é retirada lá do rio Putinga para a gente utilizar em casa para fazer alimento, para fazer tomar banho, lavar roupa, lavar calçada, lavar o carro, que vai para a rede de esgoto faz essa coleta, leva na estação de tratamento e ela não fica lá na estação de tratamento, ela é destinada novamente ao rio, dentro de um padrão de qualidade também analisado pela gente, a sua qualidade, para que não seja uma fonte de contaminação do rio. Claro que aqui no município a nossa água de coleta para consumo é antes de onde é colocada a água do esgoto novamente. Então, tem todo esse cuidado. A água que a gente consome e a água que a gente devolve depois pro rio, tem todo um cuidado, toda uma legislação vigente para que seja feito da melhor maneira possível, que o rio não seja contaminado e que a gente também tome uma água de qualidade. Infelizmente, dentro do Departamento de Vigilância Sanitária, a gente não tem a coleta de água de agrotóxicos. A Unicentro aqui em Irati está ainda num processo de adaptação para que faça, a partir provavelmente do ano que vem, algumas amostras de agrotóxico para a gente. Mas ainda é bem caro, vai ser um convênio com o governo do estado. A gente fez um estudo alguns dias atrás, assim, custa em média de uns R$700 cada princípio ativo para fazer uma análise, por exemplo. Eu pego uma amostra de água, eu quero fazer lá na minha lavoura, por exemplo, lá, sou um agricultor, quero fazer uma coleta de água lá no meu poço, por exemplo. Eu usei 10 agrotóxicos diferentes, essa amostra seria de R$7.000 para poder para ver se tem todos esses agrotóxicos na água. Então ainda é um processo caro para a gente hoje não tem condição de fazer em grande quantidade, e para a pessoa também fazer particular também é uma coisa bem cara.
Então, há um tempo atrás foi aprovado um novo Código Ambiental, onde dizia que antigamente seria os 30 metros de mata ciliar no entorno do rio para se proteger, mas agora com o novo código foi aprovado, de acordo com o tamanho do rio, assim as metragens. Então, ele varia de 5 metros até 100 metros de acordo com o tamanho do rio. Então, deve-se preservar essa faixa de mata ciliar, visto que essa mata, esses arbustos, esses materiais que tem dentro dessa faixa de mata preservada na beira do rio, elas, todo e qualquer resíduo, seja não só de agrotóxico, mas outra coisa também que prejudica bastante é o adubo, que é utilizado o fertilizante na lavoura, que prejudica a questão dos peixes e a oxigenação da água do rio. Se preservado essa quantidade de mata do lado do rio, essa mata ela vai absorver esse excesso e não vai deixar com que seja contaminado o lençol do rio ou o lençol freático. Então é importante a questão do uso da mata ciliar, até mesmo nas plantações, a questão do uso da curva de nível, para que a água seja infiltrada de uma maneira mais lenta na terra e não haja o escoamento superficial e com isso o carreamento de substâncias e o próprio solo mesmo para dentro do rio, que causa uma série de problemas, contamina a água, assoreia o rio, tudo. Então, sempre essas medidas, mata ciliar, barreiras, curvas de nível, plantio não em terrenos muito, em aclives ou declives muito altos, ajuda a não contaminar a água e não assorear os rios e uma série de outras coisas, na verdade.